satisfação estarmos aqui mais uma vez reunidos para dar início a essa edição extra do Acordes para o Evangelho, hoje com uma duração um pouco prolongada, porque nós temos a satisfação de receber o nosso confrade Nazareno Feitosa, que vai fazer uma palestra após a apresentação. Essa primeira, então, é uma composição de Celina Pinto chamada Quanta Luz. Bem, antes de apresentar ou anunciar o próximo número, queria apresentar para vocês os músicos dessa manhã. Nós temos a Caísa no violoncelo, nós temos a Ariane no clarinete, o Davi na flauta transversal, o Serginho Cardonha, que é o nosso cantor e também vai tocar flauta hoje, e o Giovanni no piano. Então nós vamos agora oração matinal, Tchaikovsky.
todos, eu costumo chamar de meninos, são ou foram estudantes aqui da nossa UFSCar no curso de música. O Giovanni já tem cara de mais adulto, né? Ele já é formado. Mas ele continua conosco alegremente e nós temos muita satisfação de poder contar com eles todos. E nesse programa que eles prepararam para hoje, o terceiro número chama-se Há um Barco Esquecido na Praia, composto pelo Padre Zezinho. Mais recentemente reapareceu num filme, um dos filmes Shrek, eu não sei qual deles. Chama-se Aleluia, e nós vamos ouvir então uma versão em português. Aleluia do Shrek, né? Amar
Certo Galileu é uma música espetacular. Então continua bem e vai ficar melhor. Caísa, Ariane, Davi, Sérgio, Giovanni. Nós vamos ouvir então agora um Certo Galileu.
Pode se manifestar livremente, sem muita algazarra. Pode ser pelo número. Aleluia. Aleluia. Aleluia do Shrek. Pode ser? Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar mais uma vez na cidade de São Carlos. É a segunda vez que a gente está aqui na cidade.
Quero agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez aqui no Centro Espírita Obreiros do Bem, poder ter conhecido o nosso querido Wilson Ortiz, a sua esposa Lúcia, estar aqui com os amigos Rogério e Suzana, que estão fazendo a filmagem. Agradecer a belíssima apresentação musical do Sérgio e da sua equipe, desse grupo que ainda não tem o nome definido, não é? Já está na hora de batizar. E que maravilha poder a gente começar então um dia com música, com a boa música que nos ajuda na sintonia, na elevação, na harmonia, na paz. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao nosso querido Valdinei, lá da USE, União das Sociedades Espíritas de Rio Claro, que foi quem fez o nosso convite, organizou uma série de palestras, né? Falamos em Piracicaba na sexta-feira à noite, lá no Fora da Caridade Não Há Salvação, com a Marina. Ontem, no sábado, nós estivemos lá em Campinas, no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, com o nosso querido Emanuel Cristiano. À noite, no Salão da USE, lá em Rio Claro, celebramos o aniversário de 74 anos do Centro Espírita O Consolador, com a nossa querida Cláudia, e a outra Cláudia, Cláudia Rosalém, que é a atual presidente da USE, promovendo a união e a unificação do movimento espírita, fortalecendo os laços de amizade e promovendo a divulgação da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos vocês, pela presença também aqui do nosso querido Nilvan, não é? Que foi o responsável da nossa vinda na vez passada. Com muita alegria a gente acolhe ele e também outros amigos que conhecemos hoje, como o Ósio, que é palestrante também, que maravilha. Então, como a minha voz não está muito boa, está quase acabando, né? A gente falou muito, talvez tenha falado muito mal da vida alheia, deve ser isso. Aí a voz não está lá grande coisa, não é? E eu tive um resfriado forte recentemente, fiquei sem voz, inclusive no fim de semana, mas eu acho que vai aguentar. Se não aguentar, já combinei com o Wilson para ele me ajudar a ler os slides, não é? E tem aqui o Ósio também para substituir se precisar. A gente está bem tranquilo aqui, não é? Tem muita gente boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, o nosso estudo de hoje é sobre o Sermão do Monte, sobre esse poema mais belo que a humanidade já conheceu. E como nós estamos ainda celebrando os 160 anos da chegada do Consolador prometido por Jesus à Terra, que marcou, não é, esse início dessa nova era, no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós vamos trazer aqui uma poesia em homenagem aos 160 anos da doutrina espírita, que acontece neste ano de 2017, não é? Um espírito amigo nos trouxe esta poesia chamada Espiritismo 160 anos de Amor e Luz. Foi recebida aqui em São Paulo. Eu não sou médium ostensivo, sempre trabalhei como dialogador, o antigo doutrinador, mas eventualmente, muito eventualmente, os espíritos amigos nos utilizam para trazer alguma mensagem. Então, em 2014, nos 150 anos da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava aqui no interior de São Paulo, estava em Presidente Prudente, participando de um evento, e de madrugada um espírito amigo nos despertou. Eu não gosto de acordar de madrugada, mas com muita vontade de escrever. E eu, como eu sabia que aquilo não era meu, eu disse, vamos anotar. A gente anotou e vai compartilhar com vocês hoje uma versão adaptada para os 160 anos de O Livro dos Espíritos, tá certo? E vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo, não é? Vocês sabem que o médium sempre interfere na comunicação, mesmo quando ela é mecânica, mesmo quando ela é inconsciente, quando ele nem se recorda, a gente mesmo assim interfere. E quando o médium é atrapalhadinho como eu, então vocês imaginam o que acontece, não é? Então, dando um desconto bem grande. Como a gente está nessa manhã musical, a gente vai colocar uma música de fundo, é Canon em D maior, de Pachelbel, não está num repertório do nosso querido Giovanni, não é? E eu fiquei com a inveja do Sérgio. Eu estava vendo o Sérgio cantando, ele estava cantando a cerca de 60 centímetros do microfone, estava dessa distância aqui, ó. E eu vozeirão, né? E o vozeirão, não estava nem de microfone para ele. Vozeirão, meu Deus, que voz linda, que potência, eu quase sem voz já. Qualquer coisa a gente pede o Sérgio para fazer a nossa palestra, não é, Serginho? E registrar que aqui é a casa também que acolhe o nosso querido
Arthur Valadares, né? Um trabalhador muito dedicado também, muito querido, jovem. Que bom que nós temos essa geração maravilhosa também de trabalhadores aqui do Obreiros do Bem, não é? Então vamos em frente. Vamos ler a poesia, colocar a música. Canon em D maior, de Pachelbel. Passa uma vibração para o som funcionar direitinho, tá? Espiritismo. 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita, Jesus. Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparja mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite desse espírito amigo. Ele não se identificou. Na música Canon em D maior, desse cidadão Pachelbel. Acho que vai aparecer a imagem dele daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá. Vamos ver se a gente dá conta. A música é tão boa que não dá vontade nem de desligar, não é? Ela é longa, tão bonita, vale a pena a gente prestigiar a boa música, não é? Mas me chamaram aqui para falar, não foi para colocar música, não foi? Daqui a pouco a gente coloca mais música, tá certo? Bom, meus amigos, então nós vamos falar então sobre o Sermão do Monte, mas sobretudo sobre as bem-aventuranças. Você sabe que o Sermão do Monte não é somente as bem-aventuranças. Ele começa no capítulo 5 de Mateus, está registrado em outros evangelistas também, e vai até o capítulo 7. Então ele é bem extenso, e o coração do Sermão da Montanha
é o trecho que Jesus fala das bem-aventuranças, não é? Um momento ímpar da humanidade. Quando Jesus, sentado sobre uma rocha, depois de ter convidado os amigos, os discípulos, não é? Ele sobe ao monte, sentado sobre uma rocha, ele abre sua boca e vai nos falar das felicidades que nos aguardam. A palavra bem-aventurados, muita gente não sabe o que significa. Se você for olhar no dicionário, bem-aventurados são as felicidades reservadas aos espíritos superiores, aos santos, aos anjos, não é? Então, já sabem, bem-aventurados significa felizes. Se vocês pegarem a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções para o português, eles não trazem mais bem-aventurados, eles escrevem felizes. Então é o roteiro da felicidade que nós temos aqui na Terra. Jerônimo Mendonça, gigante da alegria e da resignação, vai dizer isso em suas palestras, da importância do Sermão da Montanha. E até mesmo Mahatma Gandhi, a grande alma, esse grande pacifista, servo do Senhor, também missionário de Jesus, vai dizer, apesar de não ser cristão, ele é hindu, vai dizer, e os cristãos eram os que dominavam a Índia, a Inglaterra era majoritariamente cristã. E ele vai dizer que todos os livros da terra se perdessem, mas se preservasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Olha que coisa bonita de alguém que não é cristão elogiando. Então, dá mais autoridade então para a sua fala, não é? Porque não está puxando sardinha para a sua brasa. Né? Então, Jesus vai trazer ali aquele sermão inesquecível. Nazareno, mas lá em Lucas, diz que Jesus desceu, não subiu ao monte. Então, foi o sermão da planície e não do monte. Não, pessoal, não. É porque Jesus deve ter repetido. O método pedagógico da repetição é muito útil para a gente aprender. Ele não deve ter falado só uma vez aquilo. Deve ter falado várias vezes, nos montes, nas planícies, em toda parte, levando-nos e o consolo, a esperança, a alegria e a fé. Então, não vou pegar com bobagem não, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais. Bom, para falar sobre então esse assunto, a gente trouxe uma mensagem do Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, para a gente ter uma notícia do que trata esse Evangelho, do que Jesus veio nos falar, né? Qual a mensagem do Evangelho que está, sobretudo, no Sermão do Monte. Então, no livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira, o Espírito Emmanuel, orientador da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer essa mensagem que eu acho muito bonita. A gente vai colocar música para ficar ainda mais legal daqui a pouquinho, tá certo? Então ele vai nos dizer: Evangelho e alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio, muitas vezes, nós mesmos no passado, em outras encarnações. O sacerdócio, muitas vezes, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, Gabriel, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo, para todos nós. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. A gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, eu não combinei com o Sérgio antes, não é? Então a gente vai colocar um vídeo de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta em inglês. Elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Vamos ouvir? Celtic Woman, Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach.
que é boa música também é mensagem de alegria, de esperança, de harmonia, de espiritualidade. E esse compositor protestante, inspirado pelos espíritos superiores, vem nos trazer essa música que fala sobre Jesus, a nossa alegria, a alegria dos homens. Enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, um casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer tempo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante, doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Não é a mensagem de Jesus de alegria, é de esperança, é de renovação para todos os corações. E o Sermão do Monte é o coroamento da mensagem do Mestre inesquecível. Não é? Vamos estudar o Evangelho de Jesus, como faz tão bem o pessoal do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos, o tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Evangelho e Alegria, Emmanuel, Chico Xavier, roteiro, FEB, editora, Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Pronto, agora a gente já pode avançar no nosso estudo do Sermão do Monte, não é? Vamos lá então. Bom, meus amigos, a gente sabe, não é, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos trazer na introdução. Reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de cultos. Então, os Espíritos trazem a revelação espírita não para criar mais uma religião. Não, o Espiritismo não é religião no sentido estrito da palavra. Ele não tem hierarquia sacerdotal organizada, culto exterior, liturgias, palavras mágicas, amuletos, talismãs, altares, não é? Não tem imagens, não tem dízimo, não tem nada de culto exterior, de organização como religião propriamente dito.
E na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Allan Kardec vai publicar um artigo chamado "Afinal, o Espiritismo é ou não é religião?" E os Espíritos, lhe inspiram, e ele responde que depende do que você chama religião. Se religião para você é um conceito de hierarquia sacerdotal organizada, de liturgia, o Espiritismo não é uma religião. Mas se você considera religião como aquilo que liga o homem a Deus, religare, o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos, nós nos vangloriamos por isso. Então o Espiritismo ajuda a gente a se conectar com o nosso Pai Celestial, mas ele não veio combater as outras religiões, não. O Espiritismo veio fortalecê-las. Veio trazer uma revelação das leis divinas que estão na natureza. A reencarnação é uma lei biológica. A pluralidade dos mundos habitados se tornará uma verdade científica com o passar do tempo. A imortalidade da alma, do mesmo modo, é uma certeza que os Espíritos nos trazem e que são leis da natureza comuns a todas as religiões, que vão beber então no Espiritismo esta revelação nova que vai nos resgatar o Evangelho de Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, porque nós nos esquecemos, nós interpretamos falsamente muitas passagens, então o Espiritismo vai buscar o Evangelho do Cristo, mostrar como um código moral universal. Então todos vão encontrar no Evangelho, sobretudo nessa parte que ele vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai perceber que o Evangelho é constituído de 5 partes principais. Os atos comuns da vida de Jesus, o que ele fez, onde ele foi, o que ele... As palavras que deram origem aos dogmas da igreja. E ele também não vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar mais tarde no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Os milagres e as profecias de Jesus, ele também não estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai retomar esse tema lá no livro A Gênese, ou Os Milagres e as Profecias de Jesus segundo o Espiritismo. E vai perceber que uma 5ª parte chamada o ensino moral é o mais importante. Não há controvérsias quanto ao ensino moral, não há divisões por causa do ensino moral, mas sim por causa das outras questões que deram origem aos dogmas, aos cismas, às divisões. Então, vamos estudar nesta obra o ensino moral de Jesus. E mais de 80% do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. Então ele vai buscar ali trechos, vejo que vários capítulos têm títulos do Sermão do Monte, Há muitas moradas na casa de meu pai, o capítulo 3º. Vai nos trazer várias outras informações, sede perfeitos, é o capítulo 17. Então, a gente vai ver o Sermão da Montanha retratado nesta obra belíssima, mostrando que todos nós podemos ser espíritas. Na Sociedade Parisiense dos Espíritas, ele sempre fazia preces a quem? A Deus. Ele não fazia preces a Jesus, aos espíritos como São Luís, que era o patrono, o protetor da Sociedade Parisiense, não, ele fazia sempre a Deus. Por quê? Porque havia ali judeus, havia ali muçulmanos, havia ali católicos, protestantes, e ele vai dizer que nós podemos ser católicos e espíritas, protestantes e espíritas, judeus e espíritas, porque o Espiritismo é apenas a revelação das leis da natureza, que são as leis divinas estudadas na 3ª parte do Livro dos Espíritos, ou o 3º livro, das leis morais. São apenas leis, que como são leis, são realidades, todo mundo vai um dia compreender essa realidade, como os Espíritos nos asseveram, tá certo? Mas não era para criar mais um segmento, ficar brigando, não. Era para poder ajudar todos os nossos irmãos, inclusive de outras religiões. E por isso eu gosto muito do trabalho do Haroldo Dutra Dias, dos amigos do Portal Ser, do Arthur Valadares. Por quê? Porque vão estudar as Escrituras. Vamos estudar mais a primeira revelação trazida por Moisés para compreender melhor o Evangelho, a segunda revelação. E o Espiritismo então vem trazer novamente os ensinamentos de Jesus, como ele nos assevera. Há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. A gente não estava em condição. E ele vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Espírito da Verdade, ou Santo Espírito, que permanecerá convosco, vos fará lembrar tudo que eu houvera dito e vos ensinará muito mais.
Então o Espiritismo se adequa perfeitamente no conceito de Consolador prometido por Jesus, que não é o foco da nossa palestra, que a gente tem uma palestra sobre o Cristo Consolador. Lá a gente já explora um pouquinho mais, tá certo? Então o que é que tem lá? O Sermão da Montanha. E vejam quantos capítulos são baseados no Sermão do Monte. Capítulo 1º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 25 e 27. Tudo isso aqui está no Sermão do Monte. Inclusive não vem destruir a lei também. Eu tinha esquecido dele. O primeiro capítulo, né? Então o Espiritismo não veio destruir as religiões. Kardec não batia na primeira revelação, não batia no Evangelho. Pelo contrário, respeitava muitíssimo, sabia. E quem é o inimigo do Espiritismo? Ah, Nazaré, deve ser aquele bispo daquela igreja, né? Não, pessoal, é o materialismo. O inimigo do Espiritismo é o materialismo. Ele vai dizer que quem tem a sua religião, quem está confortável, está feliz com a sua fé, não precisa do Espiritismo. Está ótimo, que bom. Porque como é que a gente sabe se uma coisa é boa ou uma coisa ruim? Quando alguém pergunta, Nazareno, você é espírita? Sou espírita. Mas é coisa do demônio, é coisa de Satanás. Eu digo, mas por que você não usa uma regra que já nos ensinou para saber quando se trata de uma coisa boa ou de uma coisa má? De um verdadeiro ou falso profeta, uma doutrina verdadeira ou falsa? Qual é a regra? Todo mundo falando aqui em pensamento, eu já captei, né? Já captei. Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Então as religiões sérias produzem frutos maravilhosos. Eu digo, olha, o Espiritismo também, quais são os frutos da doutrina espírita? A benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade material também, o autoconhecimento, a reforma íntima, a iluminação, não é? A humildade, etc. Olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Não é assim? Pronto, já está resolvido, não é? Então as nossas irmãs religiões sérias também, os frutos delas são maravilhosos. A gente não tem que ficar preocupado. Vamos combater o materialismo que leva à incredulidade, não é? Ou também a questão do fanatismo. Então o Espiritismo também vai mostrar, olha, essa interpretação aqui a gente considera mais adequada. E aqui foi o local, claro que aqui é uma foto atual, né? Não é a da época, que não tinha fotografia naquela época, mas aqui é o Lago Tiberíades, em Cafarnaum, onde Jesus, não é? Pescava junto com Pedro, com João, com Tiago. Eles eram os pescadores, eles eram sócios, inclusive. Ele se hospedava normalmente na casa de Simão Pedro, e ali ele vai, inclusive, falar de dentro do lago, sentado sobre uma barca, fazendo do espelho d'água como se fosse uma câmera para que sua voz fosse projetada para a multidão, porque a multidão era muito grande, estava apertando ele na beira da praia. É um lago, não é um mar propriamente, é chamado de Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, mas é um lago de água doce, piscoso, alimentado pelo Rio Jordão e belíssimo. E aqui a gente tem a visão atual lá do lago de Tiberíades, em Cafarnaum, tá? E vários filósofos, pensadores, estudaram o Sermão da Montanha. Humberto Holden, um filósofo espiritualista, vai dizer que o Sermão da Montanha é o Evangelho resumido, é a alma do Evangelho, é a essência do cristianismo. E Gandhi vai dizer, literalmente, o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Por si só preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdessem os livros sagrados de todas as religiões. Olha que coisa bonita, não é? E então a gente vai, né, ver no livro Há 2000 anos o Espírito Emmanuel narrando um desses momentos, dizendo: começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nos cantos de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Então é interessante estudar o Evangelho, porque Jesus não falou só para aquela época. Ele, sabendo que a sua mensagem ia ser escrita, ia ser multiplicada, ele vai falar para os milênios vindouros. A mensagem de Jesus é extremamente atual, até os dias de hoje. Então é como ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vai dizer, Simão Pedro, na sua epístola, vai dizer: mas como buscar outro se só tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de Jesus são as palavras de vida eterna. Que maravilha! Resgatando realmente o ensino adequado, orientando
visitando o povo judeu naquela época, nos trazendo essa revelação extraordinária que é a boa notícia, não é? Então vamos ver aqui as bem-aventuranças. Deixa eu pegar aqui de outro slide, que eu acho que eu cortei aqui sem querer. Deixa eu pegar aqui de um slide de... Ontem a gente falou sobre o que? Foi Jesus psicólogo. Vamos ver aqui, cadê Jesus psicólogo? Palestra. Eu tenho aqui, inclusive, a tradução do Haroldo, que é muito boa. Então, como é que está lá o Sermão da Montanha? Está aqui o livro, o Novo Testamento. Hoje a gente tem uma tradução direto do grego, não é uma tradução espírita, mas uma boa tradução, uma tradução literária, que muita gente de outras religiões está estudando. E a gente tem, então, aqui as bem-aventuranças. Vamos ver quais são elas? Já sabem que bem-aventurado significa? Felizes. Então, vai dizer, felizes os pobres em espírito, ou seja, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos ou os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa tem uma recompensa material, né? Vai continuar reencarnando no planeta Terra, que vai se tornar um mundo regenerador. A quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. O nosso expositor Simão Pedro de Lima, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, vai dizer que existe uma gradação. Cada bem-aventurança sucede a outra como se fosse uma escala evolutiva, né? Então veja que lá a gente viu a terceira, bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos, porque eles herdarão a terra. E tem a sétima bem-aventurança, que é mais avançada. Não é ser só manso e pacífico, não. Agora são os pacificadores, aqueles que promovem a paz. E esses serão chamados filhos de Deus, serão chamados divinos. Filho de é que tem a característica de, não é? Então, filho da luz é luminoso. Filho de Deus é divino, é uma pessoa iluminada, não é? Então, é mais importante a gente ser pacificador do que somente pacífico. A gente tem que promover a paz, não é? E aí, a gente deve estudar sobre esse assunto, porque a gente fica muito acomodado e a gente deve, quando eu fizer assim, Roger, para você vir para cá, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais. E aí você fica alternando aqui ou lá, ajusta sempre o zoom para ficar do tamanho certinho, né? Ficar bonito aí na filmagem. Não dá para fazer milagre também, não é, pessoal? Então, a gente estudar sobre a paz, que a gente não sabe promover a paz. É importante. Todos os missionários de Jesus e o próprio Mestre foram pacificadores. Ele próprio era chamado de o príncipe da paz. Como é que ele saudava as pessoas? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A paz esteja nessa casa. Ele falava muito sobre a paz e a sua mensagem é a mensagem de pacificação. Diante da mulher adúltera, flagrada, não é? Naquele crime que a pena era a lapidação, o apedrejamento. O que é que ele vai fazer? Vai promover a paz. Quando o cercam para o tentar dizer o que é que ele deveria fazer, e ele vai dizer, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele vai falar para as nossas consciências individuais. Ele quebra aquela psicologia de grupo, aquele comportamento em massa, de rebanho, né? De cardume que a gente vai seguindo e faz loucuras em grupo. E aí ele quebra e faz cada um meditar, fazer o autoconhecimento. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, a sua mensagem toda é de pacificação, tá? É importante estudar sobre paz. Eu tenho palestras sobre paz, quem tiver interesse também. Sou do movimento Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, lá do nosso amigo Clóvis Nunes, expositor da Bahia, e também do Ativistas da Paz pela Vida, um grupo que atua também na área política, que vai, daqui a alguns anos, criar um partido político de pessoas que defendem a paz e que defendem a vida, desde a concepção até a morte natural, contra a legalização do aborto e até, não é? E também algumas questões ligadas à chamada eutanásia, ortotanásia, tá bom? Só para você saber. Importante saber promover a paz. E ele vai dizer, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então ele fala aqui, mostra, faz uma mudança, como Kardec vai dizer, chamado ponto de vista. Kardec vai dizer que quando ele estava diante das lutas, dos desafios, vocês sabem que espírita não tem problemas, já sabem disso? Já sabiam disso, não? Nós não temos problemas, nós não temos crise, não temos dificuldade, limitação. Não, espírita tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, do filho, da sogra, da nora, do genro, não, a gente não reclama, a gente chega assim para a amiga e diz assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil e tal. Então a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Olha que legal! Então também não digo que vocês têm obsessores, inimigos desencarnados, perseguidores. Não digo mais isso não. Vamos usar sempre uma linguagem mais bela, como Jesus o fez, sempre. Como é que a gente deve dizer? Nós temos personal trainers espirituais. Não é tão chique, só as pessoas chiques que tem personal trainer, né? Coaches, né? Eu tenho um coach espiritual, então, não é? São esses amigos, nem tão amigos assim, que vêm nos estimular, são eles que nos convidam a frequentar as igrejas, que nos libertam muitas vezes do orgulho que nos cega, não é? Não é por acaso que a primeira bem-aventurança é a humildade, os pobres de espírito, porque a humildade é a chave para muitas virtudes. E os amigos espirituais, os nossos personal trainers, eles nos fazem curar um pouquinho dessa cegueira. Eu fui ateu durante 12 anos. E agradeço a amiga depressão, e é uma quebra financeira muito grande. Porque foi o remédio amargo, assim, mas capaz de tirar um pouco das escamas do orgulho que me vendavam os olhos. E aí eu busquei respostas. E conhecendo a doutrina espírita que eu não conhecia, me encantei com as lições dos espíritos superiores organizadas e publicadas pelo nosso Allan Kardec. Eu devo a minha vida ao espiritismo. Teria me suicidado, sofrendo de depressão, se não tivesse conhecido a doutrina. Tudo que eu fizer por ela é muito pouco ainda, né? Então ele fala, Kardec vai dizer que do ponto de vista espírita, quando ele estava diante dos desafios evolutivos, aí ele se afastava, se imaginava como espíritos imortais que nós somos, indestrutíveis, imortais. Tem um palestrante do Paraná, Cosimar, ele vai dizer que nós somos como o super-homem, como o superman, como super-moças. Meu Deus, que maravilha, porque eu desde pequenino, eu continuo pequenino, né? Queria muito ser como o Superman, poder voar, ter o corpo invulnerável às balas, ser imortal, a visão de raio-x que atravessa as paredes. E ele vai dizer que nós somos mais do que o Superman, porque não existe a criptonita. E está lá Jesus no Sermão da Montanha dizendo, não está escrito, vós sois deuses. Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Deus com D minúsculo, filhos do Altíssimo. Então nós somos filhos de Deus, somos divinos, somos, não é, espíritos que se tornarão um dia anjos, espíritos puros. É nosso destino, a nossa fatalidade é a perfeição e a felicidade suprema, as bem-aventuranças. Olha que coisa maravilhosa. Então, já sabe, não temos problemas, temos desafios evolutivos. Não temos obsessores, temos personal trainers, coaches espirituais. E não temos mais depressão também, tá certo? Vocês podem fazer como o Divaldo. Divaldo diz que não entra mais em depressão, ele entra em reflexão, que é mais chique. Ou façam como eu. Eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, músicos, artistas, grandes poetas, eram todos depressivos, pessoal com raríssimas exceções. Só que não existia a palavra depressão naquele tempo. Falava-se muito pouco em melancolia. Então eles eram chamados de quê? De
românticos. Então eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que fiquei romântico por alguns dias. Mas isso passa, isso também vai passar, nos ensina Chico Xavier. E a gente então não tem mais depressão, fica romântico, não é? Então quem tiver romantismo, a gente também tem palestras sobre depressão e alegria de ver, né? Palestras bem bonitas sobre esse assunto também, tá certo? Para ajudar quem estiver passando por esse desafio evolutivo. Então, continuando dizendo, né? Alegrai-vos, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Não? Então, nós vamos ter no Sermão do Monte o quê? Várias qualidades. A primeira, humildade. Os pobres de espírito, nos ensina Kardec, e a grande maioria dos intérpretes é pobres de orgulho, tá certo? Nazareno, mas lá em Lucas está diferente de Mateus, lá está bem-aventurados os pobres. Também está certo, não está errado não. Porque a pobreza, ela na verdade nos protege. Não é que a riqueza seja uma coisa ruim. A riqueza, se ela é fruto do trabalho honesto, como o trabalho é uma lei divina, é uma lei da natureza, está lá nas leis morais, e a riqueza é seu fruto, a riqueza é abençoada. Mas os Espíritos nos esclarecem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a prova da pobreza. Porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida sensorial. Os dois maiores defeitos que a gente tem, orgulho, não é aquele orgulho e satisfação. Estou satisfeito que o meu filho está indo bem na escola, estou orgulhoso que ele está indo frequentando a evangelização infantil, está participando do Obreiros do Bem. Isso não tem nenhum problema, isso é bom, satisfação, não tem nenhum problema. O orgulho é a gente se achar superior aos outros. E aí eu acredito que eu posso apontar o dedo e dizer que o fulano é bandido, é criminoso, é corrupto, é corruptor. Esquecendo que se nós talvez estivéssemos no lugar daquela pessoa, sem o conhecimento espírita, nós poderíamos estar fazendo coisas muito piores. Foi muito bom ter sido ateu, porque eu aprontei, fiz tanta bobagem quando era ateu, que vocês imaginaram de coisa errada eu fiz. Eu não vou falar para vocês não ficarem com depressão, não ficarem românticos. Mas aí quando eu vejo alguém hoje, eu digo, poxa, eu mesmo que acho que sou bonzinho, não tinha nada de bonzinho. Então, na reencarnação, o espírito se mostra como ele é. É importante a gente reencarnar, porque lá no mundo espiritual a gente fala, não, eu sou bonzinho, eu quero ir para um lugar melhor, eu quero ser mais feliz. E os espíritos, mas Nazareno não é tão bonzinho assim, não. Sou. Então, vamos fazer isso, você vai reencarnar, você vai esquecer quase tudo que você aprendeu, e aí você vai mostrar quem você realmente é, tá certo? Beleza. Nazareno reencarnou lá em Fortaleza, no Ceará. O que aconteceu com ele? Ateu, materialista, o orgulho, a vaidade intelectual. Deus não existe. Ah, é? Você que era o bonzinho? Sem falar dos crimes, muitos crimes que eu já cometi. Né? Dirigi em alta velocidade, dirigi sob o efeito do álcool. Paguei um aborto quando era adolescente, menor de 18 anos. Era a favor da legalização do aborto. Não fui eu que quis, foi a moça que quis, foi um relacionamento passageiro. Pelo menos hoje, não, rapaz, não. Vamos ajudar a defesa da vida, ajuda o movimento Brasil Sem Aborto. Participo, né? Aqui os pezinhos aqui da criança, pezinho da criança de 10 semanas, mostrando que somos ativistas em favor da vida, desde a concepção até a morte natural. Então a gente vai trabalhar para reparar os nossos erros, porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então vejam como a gente não é bonzinho, não. Por isso que Chico vai perguntar a Emmanuel, o que é um criminoso? Ele queria entender do ponto de vista espiritual o que é o criminoso. Emmanuel vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós, quando alguém descobre os nossos muitos crimes. Porque todos nós cometemos crimes diante das leis de Deus, não é verdade? E diante da lei dos homens também. Quem nunca dirigiu acima do limite de velocidade aqui? Todo mundo dirige, não? Quem nunca baixou um programa pirata da internet? Tem um programa pirata no seu computador? Baixou um livro espírita em PDF? Aqueles livros que tem espírita lá no PDF? Boa parte são piratas. Não respeitam direitos autorais.
Ah, mas eu quero ler no meu computador. Então você compre pela loja, os livros eletrônicos, os e-books, tem lá no site da Livraria da Federação Espírita Brasileira. Tem muita coisa maravilhosa já publicada em e-books. Eu vou lá na loja da Amazon ou qualquer outra loja, tem várias, Saraiva, Cultura, etc. E compro o livro lá e instalo no meu computador. Vejo no computador, vejo no celular, no smartphone, no tablet. Porque ali os direitos autorais estão sendo das instituições. Porque Chico tem os direitos autorais para aquela instituição. Eu vou roubar o direito autoral do Chico e não pagar? Não, ou eu compro o livro, ou a gente compra o livro eletrônico, o e-book, o audiobook. Mas não, a gente vive. Ah, não, mas tem livros que têm mais de 70 anos. Bom, então esse que tem mais de 70 anos tem realmente o direito autoral, já caiu em domínio público, pode utilizar, não é? Mas será que a tradução que você está usando tem mais de 70 anos? A do Evandro Noleto Bezerra não tem. É a mais recente da Federação Brasileira. Compre, vamos ajudar, não é? Então veja, quem nunca fez isso? Vou falar mais nada. Quem nunca falou mal da vida alheia? Então todo mundo é criminoso? Todos nós somos? Tranquilo? Pronto, é isso. Mas orgulho faz a gente achar que a gente é superior. O que é que a gente vai dizer? Ah, o fulano é corrupto, é bandido. E o que é que Jesus nos ensina? Aquele que olha para seu irmão e chama de louco é passivo de responder diante do Sinédrio. Aquele que olha para seu irmão e chama raca é desprezível, é passivo de responder diante do Geena, do fogo eterno, não é? Que é uma interpretação equivocada, mas é fogo que nunca era apagado. A gente não pode nem chamar o nosso irmão de louco, muito menos de criminoso. Porque o nosso mestre vai nos trazer uma lição diferente, ele vai trazer a lição da humildade. Então, a pessoa que é humilde é a pessoa que reconhece as suas muitas imperfeições morais, que não se acredita superior aos outros, que é o dono da verdade. Não, ele não é dono da verdade, ele respeita. E ele reconhece que traz muitas coisas para reparar de vidas anteriores, porque nós nos equivocamos em vidas passadas também. Então a gente olha a outra pessoa com compaixão, com compreensão. A gente perdoa com mais facilidade. Por quê? Porque a humildade ajudou a gente a se perdoar, a promover o auto-perdão, que é muito importante para nós. Mas quem se acha orgulhoso, não. Olha, fulano lá é bandido, é criminoso. Se Jesus estivesse na terra aqui no Brasil, né, nos dias atuais, onde é que ele estaria hoje, pessoal? No Congresso Nacional. É verdade. No Congresso Nacional. Conversando com os publicanos da época, né, que eram os corruptos da época, eram odiados pelo povo judeu. Porque extorquiam muitas vezes as pessoas, tinham contato com os estrangeiros, com os romanos, então só de ter contato com o estrangeiro já estava impuro, não podia nem chegar perto. Um doutor da lei não chegava perto de uma pessoa impura. Não se aprovava das prostitutas, das meninas de programa. Jesus estava lá com as meninas de programa e com os políticos, abraçado com ele lá. E claro que falando do reino dos céus, da sua justiça. Quando Pedro chega com os fariseus para apresentar Jesus, Jesus está almoçando com os publicanos e com as prostitutas. Aí o fariseu, esse é que é o mestre de vocês? Glutão e bebedor de vinho, que anda com pessoas de má vida? Aí o que ele vai ter que explicar? Aí ele vai nos contar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e outra que eu me esqueci agora, mas são 3. E ele, não sei se agora foi o filho pródigo não, mas foi nesse contexto também o filho pródigo. Então vejam, aí ele vai mostrar que a gente quando perde uma ovelha, sai nos campos, larga as outras 99 no aprisco, e quando encontra aquela, traz nos ombros jubiloso, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99. Vai dizer que há mais alegria no reino dos céus com a ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Então esse é o nosso mestre, e é isso que a gente tem feito. A gente tem orado pelos nossos políticos, pelos nossos homens e mulheres públicas, temos esclarecido a eles, ajudado, orientado sempre que possível, que tivesse acesso. Ou a gente só faz a maledicência, lançamos as pedras em nossos irmãos. A gente tem feito isso. Hoje não fazemos mais o apedrejamento como fazíamos no passado, mas fazemos o apedrejamento das redes sociais. Teve o caso de uma senhora casada que traiu seu marido e postou fotos ou vídeos, eu não sei, eu não assisto, não vi, mas me falaram lá em Recife, e estava todo mundo no WhatsApp compartilhando aquelas fotos, aqueles filmes. E as crianças, os filhos daquela senhora
no colégio sendo vítimas de bullying. Olha o que a sua mãe fez. É pior talvez do que o apedrejamento, meus amigos. Nós continuamos apedrejando, mas agora pelas redes sociais. Então, Jesus vem nos trazer uma proposta diferente. Ele vai dizer, olha, não, o sangue não precisa, ele veio, eu não vim para os justos, mas para os pecadores, para resgatar o que estava perdido. Não vim para condenar, nem para julgar, mas para salvar o que estava perdido. Esse é o nosso mestre. Mas o orgulho, eu sou bacana, eu sou importante, aquele lá é bandido. Meu Deus! Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. Como é que eu vou estar falando? Não, vamos orar pelos nossos homens e mulheres públicos. Jesus nos convida a amar os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem também o mesmo os publicanos? Façais como nosso Pai, que faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. E para que vós podeis ser chamados filhos do Altíssimo, todos vós, se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então a primeira virtude qual é? Humildade. Então não é a aparência exterior. Não, a pessoa está chique. Não, a vaidade tem dois significados. Vaidade é a pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal. Então passa várias horas no salão, nas academias, etc. Isso aí não é legal, está mostrando que tem uma coisa errada, né? Talvez a gente querendo conquistar o carinho, o afeto das pessoas. E vaidade também, vai dizer a Wikipédia, a enciclopédia da internet, que é também aquela pessoa que deseja agradar a todos, que se incomoda com alguma crítica. Eu sou vaidoso nessa segunda, na primeira não, relaxado e tal, mas a vaidade, então a gente fica, porque isso também é orgulho. Então o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes. É o principal motivo de quase todas as nossas ações. A gente acha que faz por caridade? Não, a gente faz por orgulho, para mostrar que a gente é bacana, que a gente é melhor. A gente quer agradar a todos, quer os aplausos, o reconhecimento da pessoa, das famílias. A gente não faz o autoconhecimento. E o orgulho impede o autoconhecimento, porque eu só enxergo qualidade de mim, não vejo defeito. Como é que eu vou fazer autoconhecimento assim? Não consigo. Eu preciso enxergar. Eu preciso me iluminar, lançar luz onde tem a sombra, onde tem as imperfeições morais. E o orgulho não deixa, o orgulho faz a gente achar. A gente cria uma autoimagem idealizada que não é a verdadeira. E a importância da humildade para fazer o autoconhecimento, que na questão 919, quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo, desculpe, esse é 625, não é? Estava falando sobre orgulho. Me perdoe, o que eu estava falando? Ah, sim, 919, não é? Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz? Não é? Simão Pedilino é o jeitinho brasileiro, eu quero uma coisa prática, uma coisa bem fácil e bem que resolva o problema. Qual é? Para o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E aí Santo Agostinho, em espírito, responde, o filósofo da vossa antiguidade, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então o autoconhecimento é fundamental para a gente se melhorar, se aperfeiçoar, encontrar a felicidade, a perfeição, porque a felicidade depende da perfeição do espírito, quanto mais evoluído, mais ele é feliz. E também, né, o orgulho prejudica, então, o autoconhecimento. O orgulho vai... São esses pré, quase todos têm orgulho no fundo. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 e capítulo 8 também. Então veja o orgulho. Então a primeira bem-aventurança é a chave para a gente avançar. Só que o orgulho usa muitas máscaras e a gente não reconhece. A gente acha às vezes que a pessoa, porque está bem vestida, olha, está vendo lá, fulano é vaidoso, é orgulhoso. Vamos analisar? Primeiro que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós falamos ali de bem-aventurados os pobres, mas tem muito pobre que é muito orgulhoso. E tem muitas pessoas posses, pessoas ricas, que são verdadeiramente humildes. Então não é a aparência, mas é o nosso comportamento diante da vida. E quando a gente vê as pinturas a óleo do Senhor Allan Kardec, como é que ele se vestia? Estava sempre bem vestido.
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, como é que está pintado nas pinturas a óleo? Sempre bem vestido, ele que foi um político de renome, deputado-geral, não é? Foi também empresário, está sempre bem vestido, médico. Eurípides Barçanufo, apesar de ser casado com a dama pobreza, estava sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos e as moças da cidade loucas para casar com aquele homem extraordinário. Um homem extremamente bom, porque desde católico já havia fundado a Fundação São Vicente de Paulo de auxílio aos necessitados. Diretor do Colégio Liceu Sacramentano, que também era professor, jornalista, vereador por 2 mandatos, teatrólogo, e que vai se tornar espírita na sexta-feira da Paixão de 1904. E ele tinha uma dúvida, porque ele gostava muito da igreja, frequentava a igreja regularmente, estudava sempre que possível, de tal modo que naquela época, ele é de 1880, Eurípides Barçanufo, ele tem a autorização do padre Daniel, acho que é Daniel o nome dele, para ler a Bíblia. Naquela época era proibida a leitura da Bíblia. As missas católicas eram em latim, o padre de costas para o público, e ninguém entendia quase nada. E não podia ler a Bíblia, porque se fosse ler a Bíblia não ia entender, ia perverter. Que bom que veio esse missionário Martinho Lutero e tantos outros, né? Ian Hus vai defender Divaldo Pereira Franco e muitos outros. É a reencarnação de Allan Kardec. E a Hus, vai morrer na fogueira, testemunhando a verdade, defendendo o Evangelho, que as pessoas pudessem ler o Evangelho. Vai combater as indulgências, a venda da salvação pela igreja. E ele retorna mais tarde como Senhor. Hipólito, Leon Denis Arrivai e tantos outros, Wycliffe, Jerônimo de Praga, e Martinho Lutero então vai promover a reforma protestante necessária, e hoje a gente tem e pode ler as Escrituras graças a esses missionários. E aí ele era tão católico que o padre vai, olha Eurípides, vou lhe dar uma Bíblia para você que você merece, você é tão bacana que você merece. E ele então se encanta com aquela obra, mas o Sermão do Monte não era compreensível para Eurípides. Como é que Jesus está falando de felicidade para os que choram, para os que sofrem, por que eles são felizes? Porque se é a reencarnação, a mensagem do Sermão do Monte fica incompreensível. E aí ele tinha aquela dúvida, e de repente os seus familiares na fazenda Santa Maria, que eram pessoas simples, analfabetas ou semi-analfabetas, começaram a ter fenômenos estranhos, como este. As portas batiam, as janelas também batiam, apesar de estarem com as tramelas. Pedras eram arremessadas nos telhados das casas. Pessoas eram manchadas com mãos invisíveis na sua roupa. E chamam então a família toda, achando que estava tudo o demônio naquela região, naquela fazenda, chamam um espírita, Peiró, por isso tem até a cidade de Peirópolis, lá pertinho de Sacramento, em Minas Gerais, onde Eurípides nasceu. E ele descobre que ali estavam médiuns de efeitos físicos extraordinários, e traz o Consolador prometido para aqueles corações, que eles se reuniam naquelas casas simples, colocavam uma porta em cima de uns cavaletes, improvisavam a mesa, e ali estudavam o Evangelho, e aqueles médiuns analfabetos traziam comunicações belíssimas. E Eurípides se revolta, mas como é que vocês estão fazendo coisas do demônio? Essa coisa do espiritismo é coisa do demônio. E um seu tio Mujico, era assim apelidado, ele está visitando Eurípides na sua casa, vai passar a noite, começa a falar de espiritismo, e Eurípides, com sua inteligência poliglota, homem versado, Eurípides, eu não consigo discutir com você, porque eu sou um homem analfabeto, quase analfabeto, mas tome esse livro e você conhecerá o Espiritismo. E apresenta o livro Depois da Morte, do grande missionário Leon Denis, o poeta do Espiritismo. E ele se encanta com aquela obra, vara a noite inteira lendo, relê no dia seguinte, fica impressionado com aquela doutrina maravilhosa, extraordinária. E ele então, o seu tio Mojico, tio senhor, eu quero conhecer o Espiritismo. E na sexta-feira da Paixão de 1904, aquele homem extraordinário e bom vai visitar a fazenda Santa Maria. Ele com um amigo chegam a cavalo, havia 2 lugares reservados para ele, sem ninguém ter avisado.
E ele está lá comigo, senta-se. E ele pensa consigo, não, se isso tudo for verdade, eu quero que o expedito, acho que o expedito que ele sabia que era analfabeto, era parente dele, era tudo, ele era tio, primos dele. E aí ele traga uma comunicação me explicando o sermão da montanha. Ele pensa, não fala para ninguém. João Evangelista. Comunicação de João Evangelista. Sim, mas o médium. Não, o médium. Então não é expedito não, um nomezinho parecido. Aí ele vai, não é? De repente o médium se levanta e traz uma mensagem belíssima a respeito do sermão da montanha. E é próprio João Evangelista que vem trazer a mensagem. Ele fica impressionado, daqui a pouco comunicações em francês. Só ele entendia, ninguém estava entendendo nada. E ele vai escutar daqui a pouco um espírito se apresentando, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, recentemente desencarnado em 1900, em 1904 vai estar lá, saúde missionária, mas vai dizer, Eurípides, há uma entidade de uma alta hierarquia aqui espiritual que deseja falar. Ele se afasta, e São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, então aparece e vai dizer, Eurípides, eu sou o protetor da sua vida há muito tempo. Eu que lhe inspirei para a fundação da Fundação São Vicente de Paulo. E começa a falar, a partir de agora você deve, meu filho, estudar a doutrina espírita. E aquele homem extraordinário, então, naquele momento começa a ter as faculdades mediúnicas despertadas, dá comunicações extraordinárias. Naquela noite, há uma apoteose. Ele, então, a partir dali vai ficar uma semana se recuperando e estudando. E a partir dali, aquelas pessoas da cidade pequenina de Sacramento vão dizer, o professor está louco, o professor está endemoniado, mas ele continua perseverando e levando o Evangelho de Jesus a muitos corações. Vai ter mensagens extraordinárias de vários espíritos. Era o missionário Jesus ali reencarnado em Sacramento. E quando ele está lá no Liceu Sacramentano, que as pessoas abandonaram, iam abandonando porque o professor era assim. Ele começa a chorar, os móveis já estavam sendo solicitados. Ele ia ter que fechar as portas, porque não tinham mais os professores saindo, os alunos também, porque o professor estava louco. E ele começa a chorar. E ele então está chorando, e de repente vê uma presença luminosa, um espírito de alta envergadura. E isso não pode ser possível, o senhor deve estar sendo vítima de uma mistificação. Porque um espírito grandioso desse não sintonizaria comigo quando estou assim tão perturbado. Mas o espírito era tão poderoso que toma da sua mão, ele era médium mecânico também, e ele vai trazer uma mensagem. Não feche as portas da escola. Troca a tabuleta. Apague dela o nome Liceu Sacramentano, que ainda traz resquícios da vaidade humana. Escreva em seu lugar Colégio Allan Kardec. Ensine astronomia e outras matérias. E ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, pedia para que ele continuasse com o colégio. E ele faz isso, muda a tabuleta, coloca o Colégio Allan Kardec, e aquela instituição que estava quase sendo destruída é considerada, depois de algum tempo, uma das mais extraordinárias escolas do nosso país. Chamando pessoas de toda parte, todos queriam estudar no Colégio Allan Kardec. A sua família inteira se converte. E ele vai deixar esse testemunho e esse rastro de amor. E tudo começou por causa do Sermão do Monte. Vejam, meus amigos, quanta coisa bela. Quantas coisas extraordinárias podem acontecer quando a gente estuda o Sermão da Montanha. Para a gente concluir, podemos terminar falando de Jerônimo Mendonça? O gigante deitado? Pode ser? Dá tempo? 5 minutinhos? Então vamos lá. Vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça, vocês sabem, ele nasceu saudável, era um rapaz alto, forte, gostava muito de jogar futebol. Ele gostava muito de jogar futebol. Cadê? Aqui. Esse cidadão aqui, ó. Só que ele já estava doentinho. O que acontece com o Jerônimo? Jerônimo era saudável, atlético, alto. Ele é da época antiga, era contemporâneo de Chico Xavier, que mais tarde vai se tornar seu amigo.
Aí ele se encantava, adorava filmes e tal. E um dia, quando ele chegava do cinema, olhava assim no espelho, no banheiro, enchia o peito e batia e dizia: "E Tarzan". Ele se achava o Tarzan, porque era alto, era forte, não é? E tal, e queria ser como o Tarzan, o rei das selvas. E ele, para sua felicidade, ele se torna espírita. E participando da reunião mediúnica, certa vez o espírito vem trazer uma mensagem através de um médium e diz: "Eu trago mensagem para um tal de Tarzan". Ele: "É comigo, o negócio é comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho". Ele se prepara. Depois de alguns meses, ele vai assistir aquele filme e o vento levou 4 horas de filme, assiste em pé, não havia cadeira para sentar. E ele então vai sair carregado pelos amigos, desenvolve uma artrite reumatoide incurável, vai para as muletas, para a cadeira de rodas, até ficar numa cama, completamente paralisado do pescoço para baixo. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído e colocam uma prótese no lugar. 6 meses depois, o outro olho também se apaga e Jerônimo Mendonça vai ficar completamente cego e paralisado, preso numa cama. E você sabe o que esse homem fazia? Fundou 3 casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, dava palestras, declamava poesias, cantava e encantava a multidão com sua alegria, com seu amor, com a sua resignação. Era chamado Gigante Deitado. Viajou várias cidades do Brasil numa Kombi, depois numa caravana, e nos deixou um relegado de amor, de fé, de resignação, anunciando a doutrina espírita a muitos corações. E ele era muito engraçado, muito divertido. Um dia ele vai para dar uma palestra, aliás, antes, ele vai dar uma entrevista num programa de televisão, e o repórter lhe pergunta: "Seu Jerônimo, o que seria felicidade?" E aí ele: não é das suas crianças, não. Para o senhor, o que seria felicidade? Ele vai dizer: "Ah, meu filho, felicidade para mim era eu poder me virar pelo menos uma vez assim na cama, mas eu não consigo me virar." Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio liga para a TV e diz: "Hoje eu iria me matar, mas depois do que você me falou, eu não posso mais fazer isso." E ele continuava pregando, levando alegria, não admitava a voz de Edivaldo. A pessoa: "É Edivaldo que está Edivaldo." E ele dava aquela risada, estava sempre com os amigos, ele adorava estar. Como é bom estar entre amigos. Ele adorava. E a mãe dele até dizia: "Jerônimo, eu tenho 7 filhos, você é o único que é aleijado. E você é o único que eu não vejo, que você não para em casa, meu filho." Queria estar sempre com os amigos em toda parte. Uma vez ele vai dar uma palestra no centro espírita, o centro era muito pequeno, e o presidente Jerônimo: "É melhor a gente cancelar a palestra." Ele disse: "Mas por quê?" "Porque eu esqueci de falar que o auditório fica no 2º piso. E a gente não tem recurso, você sabe, o povo não ajuda." É verdade. Não é? A gente não tem elevador, não tem rampa. O único acesso para o auditório é uma escada em espiral. Se a gente for levar você lá, vamos ter que inclinar a sua cama. Se a gente inclinar a sua cama, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra." Eu disse: "Não, mas eu vim aqui para fazer a palestra." "Mas Jerônimo, é perigoso." E ele vai brincar, não é? Já estava cego, vai dizer: "Eu não quero nem ver." E faz a palestra, não é? Levando alegria por toda parte. Outra vez, ele está no cinema. E apesar de não enxergar, ele adorava cinema, os filmes, a trilha sonora, de estar com os amigos. As luzes já foram apagadas, já está. Ah, sim, antes disso, deixa eu lembrar aqui, ele tinha insônia. E como ele não conseguia, ele sabia, ele era médium, sabia porque estava passando por aquela expiação, por aquele processo de depuração, de purificação, não é? E ele então, para combater o orgulho, etc., tantas outras coisas que a gente tem. Aí, não é? Ele tinha insônia, não conseguia dormir. O que é que fizeram? Adaptaram um telefone ao seu ouvido. E ele varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas, as pessoas desesperadas. E ele cantando o Evangelho, falando das alegrias do reino dos céus, do sermão da montanha, quando Jesus anuncia para a humanidade o roteiro da felicidade. Como não fosse uma espécie de CVV, de Centro de Valorização da Vida, uma instituição respeitável que nós podemos e devemos ajudar também. Ele então prossegue, e um dia ele está no cinema com os amigos, já haviam apagado as luzes, a sessão já ia começar. Uma jovem chegou atrasada, não viu a sua cama, veio correndo, estava tudo escuro, tropeçou e caiu. E ela se levantou muito chateada: "Mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para tal lugar, vou para o jogo de futebol, lá está ele, se eu para todo lugar também, até que no cinema." Isso é um absurdo.
E qual a resposta dele, que já conhecia o Sermão da Montanha? Minha filha, mas também você não para em casa, né? Você não para em casa. Ele então cumpre a sua missão belíssimamente. 50 anos só foi necessário. Não precisou ficar muito tempo aqui na prisão, no purgatório, né? Nessa terra de expiação e provas, como Jesus nos fala. Meu reino não é deste mundo. Mais adiante ele fala, no mundo tereis aflições, tereis desafios evolutivos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E veio nos trazer a certeza da imortalidade da alma. E aí, Jerônimo então chega ao mundo espiritual sadio, feliz, de pé, bonito, e vai aparecer para Divaldo Franco. Divaldo é médium vidente, Divaldo enxerga os espíritos, não é? E ele então aparece para Divaldo e vai dizer, Divaldo, o gigante está de pé. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo? É. Porque você, quando terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade, muita gente aplaudia de pé. Mas eu era muito melhor, Divaldo. Porque depois que eu terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Olha, meus amigos, o que o Espiritismo Consolador, prometido por Jesus, é capaz de fazer a um homem cego, paralítico, para que ele se torne um missionário da luz, da alegria, da paz, da felicidade. Porque não está escrito, vós sois deuses. E mais adiante ele diz, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, preocupado, sofrendo com os desafios evolutivos, lembremos de José Soares Cardoso, poeta sergipano, na poesia Onde está Deus? Vou colocar a música de novo aqui para a gente. Canon em D maior, de Pachelbel. Para a gente encerrar o nosso encontro, agradecendo a presença de todos vocês. Então, se estiverem aflitos, preocupados, perguntando onde está Deus, como eu questionava, lembremos de José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus, poeta espírita. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de que afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o reino de Deus faça morada em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de todos vocês.